Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos por um tempo em silêncio. Também vocês, crianças, vamos rezar um tempo de silêncio, pedir ao Divino Espírito Santo a graça de compreendermos esta palavra e sermos por ela transformados. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, acompanhamos ao longo desses meses de novembro para cá um caminho que foi percorrido por nós pela liturgia, uma síntese de todo o mistério da revelação de Deus. Iniciamos lá em novembro a preparação para o Natal com os textos das antigas promessas de Deus ao povo do Antigo Testamento. No Natal celebramos a vinda do Senhor, depois aquelas festas todas nos dias de Natal, Epifania, Sagrada Família e assim por diante, o batismo de Jesus, e depois ficamos alguns domingos com as primeiras pregações, prodígios, milagres e sinais de Jesus, até iniciar a Quaresma, quando Jesus caminha para Jerusalém, e o desfecho na Semana Santa da sua paixão, morte e ressurreição. Ficamos esses últimos 50 dias convivendo com o mistério vivido e celebrado da realidade nova da Páscoa. Culminou domingo atrasado com a volta de Jesus para junto do Pai, e domingo passado a vinda do Espírito Santo. Sim, encerramos com esse percurso de cerca de 6 meses, encerramos uma espécie de mergulho, de imersão no mistério revelado pela Sagrada Escritura. O que nós celebramos hoje corresponde ao que nós vivenciamos nesses 6 meses, mas corresponde mais amplamente a tudo quanto Deus fala sobre si e os cristãos e o povo do Antigo Testamento professaram falando sobre Deus. A festa de hoje é como que você pegar a Bíblia, lê-la de Gênesis ao Apocalipse, e ao longo da leitura você intuir uma espécie de curiosidade, começar a elencar tudo que define ou conceitua quem é Deus, ou o que é Deus segundo a Bíblia. Você seguramente, se fizer essa leitura, muitos estudiosos fizeram esse caminho e chegam a uma conclusão de um vasto conjunto de definições sobre quem é Deus. Muitos nomes, muitos títulos, muitos conceitos. Mas
se você pegar tudo aquilo que define-se como Deus na Bíblia, que conceitua quem é Deus, o que é Deus, e perguntar, como é que se resume, que síntese pode ser feita? Se a gente ler a Bíblia toda e for explicar para uma criança, para um não cristão que não tem nenhuma base bíblica, que noção, que resumo, afinal de contas, aparece na Bíblia sobre Deus, o resumo é o título da festa de hoje, Santíssima Trindade. É um dogma da fé católica. Dogma por quê? Porque não está a palavra Santíssima Trindade na Bíblia. Você não vai encontrar em nenhum lugar a afirmação, Deus é a Santíssima Trindade. Bento XVI é o que melhor formulou o que é um dogma. Bento diz que é quando a igreja encontra a ideia, senão a palavra. Não está lá a palavra Santíssima Trindade, mas está muitas vezes repetida a ideia. E aí a igreja tem autoridade para dizer, olha, do ponto de vista da linguagem, da comunicação, a Bíblia é palavra, é conceito, e palavra, linguagem, trabalha com conceitos, com definições, com códigos de comunicação que dão para a gente uma maneira de ir conversando e entender um ao outro, e entender conteúdos e transmitir conteúdos. Então, na Bíblia tem seguramente por várias vezes a explicitação de que Deus é a Santíssima Trindade. Por exemplo, no iniciozinho do livro do Gênesis, diz que no princípio era o caos, e Deus, e o Espírito pairava sobre a água, e Deus falou, faça-se, e tudo foi feito. Nesse começo já tem Jesus, a palavra, o Espírito Santo, o Criador, e a voz de Deus Pai, pronunciando o faça-se. Outra cena emblemática, Abraão e Sara velhinhos. Sara está dentro da tenda, um calor insuportável, Abraão está morrendo de calor debaixo do carvalho de Mambré. Quando ele está lá, no exausto calor do semideserto, debaixo do calor do carvalho, aproximam-se 3 homens que conversam com Abraão. E Abraão chamam os 3 homens de forma no singular. Não os trata de forma no plural. Chama-os no singular. É muito interessante isso, porque para Abraão, ali prefigura aquela aparição dos 3 anjos, a figura da Santíssima Trindade. E assim por diante. Tem muitas ideias e não conceito. O importante é a gente, mais do que um exaustivo discurso acerca da Santíssima Trindade, como os queriam os estudiosos medievais, garimpando a metodologia de Aristóteles e de Platão, para, através da lógica e da organização metafísica do raciocínio, dar para a inteligência humana uma definição do que está na Bíblia. Bento XVI diz assim: Deus só pode ser um mistério para nós. Na sua grandeza, será sempre um mistério. E todavia ele revelou-se. Podemos conhecê-lo no seu Filho e assim conhecer também o Pai e o Espírito Santo. Aquela afirmação de Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, no entanto, a liturgia de hoje, por ela chamamos a nossa atenção para o mistério. Nem tanto o mistério deve ser exaurido,
mas para a realidade que está explícita, a realidade de Deus, que é amor, que está contida nos textos sagrados. Neste primeiro e supremo mistério da fé, o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um só, porque são amor, e o amor é a força vivificadora absoluta. A unidade criada pelo amor é mais unidade do que uma unidade puramente física da matéria. O Pai doa tudo ao Filho, o Filho recebe tudo do Pai, com reconhecimento, como o Pai me amou, vimos domingo atrasado, também eu vos amei. Com reconhecimento, e o Espírito Santo é como que o fruto deste amor recíproco do Pai e do Filho. Santo Agostinho vai dizer: o Pai é o que ama, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. Você pode dizer: padre, ainda está muito abstrato. Os textos da missa de hoje falam-nos de Deus, e por isso falam-nos de amor. Não se detém tanto no mistério das três pessoas, mas no amor que constitui a sua substância. O amor é a matéria, é a substância, e ao mesmo tempo a unidade da Santíssima Trindade. Antes propriamente do texto, vem comigo no seu folheto. Quero trabalhar com vocês uma imagem para a catequese muito cara, número 16, o prefácio da missa de hoje, que a gente quase nunca presta atenção. E ele ficou muito melhor elaborado, porque o prefácio do missal antigo, de meses atrás, nós estamos há pouco tempo, desde dezembro, com o novo missal. E ele recebeu um trato novo linguístico. Era muito rococosado, especialmente o prefácio da missa de hoje, chegava a ser chato. Para um pregador popular da minha estirpe, ter que trabalhar aquele tipo de linguagem quase que ofende o cotidiano da gente. E essa linguagem do prefácio aqui ficou muito límpida, poética e ao mesmo tempo profundamente teológica. Sempre no prefácio da missa define bem a categoria do mistério que nós celebramos em cada Eucaristia. E hoje, depois da saudação, o padre diz: o Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Depois o padre, como narrador de uma partida que está no fim, prestes a gritar o resultado, o sacerdote narra os últimos segundos da partida, dizendo assim: na verdade, é digno e justo. Leiam. É nosso dever e salvação. Leia, igreja. Dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pronto, isso lá é o comum em todos os prefácios. Agora vem 2 parágrafos especificamente sobre o mistério de hoje. Leiam: com vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor. Um só Deus e um só Senhor. Continua. Não uma única pessoa, mas 3 pessoas num só Deus. Parece ainda abstrato, mas a gente precisa, como a comunicação de Deus conosco se dá pela palavra, é preciso aprender a dialogar com conceitos. Deus, portanto, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não uma única pessoa, mas 3 pessoas num só Deus. Continua. Tudo o que revelastes, e nós cremos a respeito de vossa glória. Tudo o que revelastes nas Sagradas Escrituras, nos acontecimentos e feitos da história, a respeito da vossa glória, atribuímos sem diferença ao Filho e ao Espírito Santo. Sim, tudo que nós referimos-nos
sobre a identidade, a grandeza, a perfeição puríssima de Deus Pai, nós atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, leiam: proclamando nossa fé em vossa verdadeira e eterna divindade, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. O Divino Espírito Santo, Jesus o Filho e o Divino Pai Eterno possuem a mesma natureza e igual... Ixi, o que leu lá? É igual? Majestade. Majestade. Não há em nenhum deles uma variação para menos ou para mais. É a mesma natureza igual majestade. Por isso, aqui eu estou entrando nesse tema, porque hora ou outra eu encontro pessoas que têm certos conflitos muito curiosos, dizendo assim: padre, como eu devo rezar? Eu, às vezes, me embaralho na oração, porque eu começo a rezar, aí eu falo com o Pai, e depois eu penso assim: nossa, eu não falei com Jesus, ele vai ficar chateado, aí eu gasto um tempo falando com Jesus. Aí eu fiquei um tanto de tempo falando com Jesus e com o Pai, e penso: não falei com o Espírito Santo, eu preciso gastar um tempo com o Espírito Santo. Parece que as pessoas sentem que há uma crise de competição e rivalidade, como um papai, uma mamãe, um irmãozinho, uma irmãzinha mimado, que precisa do mesmo, o cronômetro, tanto de atenção que você deu para um, tem que dar para outro. Hoje você pode zerar esta confusão, porque tudo que o Pai realiza, Jesus e o Espírito Santo estão plenamente atuantes no agir, no realizar do Pai. Tudo que Jesus realiza, o Pai e o Espírito estão plenamente presentes em tudo que Jesus realiza. Em tudo que o Espírito Santo realiza estão plenamente presentes o Pai e o Filho. Aprender a rezar, conversando com Deus, falando Senhor Deus, e, inclusive na imaginação, visualizar Deus, a Santíssima Trindade, não é um exercício simples. Porque nós herdamos da cultura grega os métodos que mais tarde a gente chegou na compreensão moderna, cartesianos, que é separar para distinguir, mas depois não dá conta de misturar. E aí você separa e não dá conta de conversar com Deus. Você, quando reza, você fala com Deus sentindo essa força e essa relação com o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ou você relaciona pensando abstratamente em conceitos, ou numa estampa, ou numa imagem de santo, para tentar dar a você uma cola de sentimento e de ideia? Aprender a rezar, falando com Deus, ao modo do que a síntese da revelação bíblica apresenta, não é simples. E ensinar isso para as crianças é mais difícil ainda, porque a gente escolhe sempre atalhos, e os atalhos são horrorosos. Por exemplo, de vez em quando eu vejo uma criança perguntar: quem é ele? As crianças gostam desse tipo de linguagem. É o Deus? A mãe fala: não, ele não é o Deus, ele é o Filho de Deus. Você tem que dizer: não, ele é Deus, com o Pai e o Espírito. Essa separação, Jesus é absolutamente a mesma substância e majestade do Pai, o Espírito Santo é a mesma substância e majestade de Jesus e do Pai, e assim se costura. Esta realidade, ela é complexa para nós, sabe por quê? Por causa de um elemento central. Porque Deus é amor. E nós temos dificuldade com a linguagem do amor. Nós temos uma compreensão pobre sobre o amor. Deus é amor. E como amor, nós só o experimentamos a partir do amor. A questão fundamental é que muita coisa que nós chamamos de amor não é amor, é porcaria. E a gente chama de amor.
para entender o amor a partir desta realidade da Santíssima Trindade, Bento XVI diz assim: o Pai é Criador misericordioso, o Filho unigênito, eterna sabedoria encarnada na história que move a história, morto e ressuscitado por nós, resgatou a criação. Deus é também, finalmente, o Espírito Santo que tudo move, cosmos e história, rumo à plena recapitulação final. 3 pessoas que são um só Deus, porque o Pai é amor, o Filho é amor, anota isso, minha gente, guarda isso, e o Espírito Santo é amor. Deus é tudo e somente amor, amor puríssimo, infinito e eterno. Não vive numa solidão maravilhosa, mas é sobretudo fonte inesgotável de vida que se doa e se comunica incessantemente. E talvez o salto mais difícil é o que precisamos dar agora. Se Deus é amor assim, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, nós só somos verdadeira imagem e semelhança de Deus enquanto pessoas no amor. E na dinâmica do amor, segundo a revelação que Jesus faz. Não segundo os filminhos da Disney, de Hollywood e as musiquinhas enfadonhas do pancadão, da sofrência sertaneja. É um amor infinitamente mais elevado do que essa sofrência. É um amor que é comunicação permanente de si para o outro e do outro para si. Portanto, vira um processo permanente de comunhão, de dar-se e de receber amor. Nós temos dificuldades. E temos dificuldade, inclusive, por causa do longo processo que foi o povo da Bíblia. A primeira ideia que o povo teve da Bíblia sobre Deus não foi uma ideia fácil. Vem comigo rapidamente na primeira leitura do Deuteronômio. Deus, meio nervoso. No Antigo Testamento, Deus se manifesta sempre meio nervoso. Deus diz assim, no versículo 33: existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe por meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio, olha os meios que Deus usa para escolher, olha o pancadão, leia, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos. Está vendo? É a bravura que fica evidente no Antigo Testamento. Provação, Deus prova sim, Deus manda provação sim, sinais, prodígios, combate, mão forte, braço estendido e grandes terrores. E tem gente que passados 4.000 anos desta imagem original de Deus, até hoje está com essa imagem, não faz o salto. O próprio Salmo suaviza essa visão de Deus. Segunda estrofe do Salmo, pegue comigo. A própria Bíblia, na medida que ela vai sendo escrita e construída ao longo de 2.000 anos antes de Cristo, ela vai elaborando, o povo, na verdade, vai elaborando uma visão mais suave de Deus. Na segunda estrofe diz assim: a palavra do Senhor criou os céus, leiam, e o sopro de seus lábios as estrelas. Vai. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. Está vendo?
volta para um elemento muito mais suave, o sopro de seus lábios, falou, ordenou, criou, são ações bem diferentes daquela bravura da primeira leitura, não são? Mas deu ainda um próximo salto, agora você vai ver. Para alcançar a visão de Deus segundo a síntese da revelação, a gente precisa disto. Nós pregadores, comumente pegamos algumas características da fé que nós gostamos e repetimos-nas. Sempre, repetimos. As pessoas passam a codificar uma compreensão a partir dessa repetição de nós pregadores. Nós pregadores precisamos ter uma visão ampla, assim de 360 graus o tempo inteiro, é aquela visão toda o tempo inteiro, assim, não a exaustão, mas a plenitude, para não fazer da fé, ao invés de uma amplidão de visão da teologia, mas um engessamento e um afunilamento da visão a partir do quadradinho que o pregador olha. E às vezes, quando a gente é criança, uma avó, um vô meio raivoso, uma mãe e um pai, fazendo atalhos, ensina para a gente certas coisas sobre Deus que elas grudam aqui e não saem mais nunca. Precisa de anos e anos de tratamento, terapia, psiquiatria, para limpar a mente daquela visão errada de Deus que a gente herdou. Isso existe? Não é simples. Não é simples isso que gruda na mente da gente. E nós pregadores e as correntes ideológicas, elas se servem destes recursos, porque são discursos fáceis. Daqui um pouco a gente volta a isso. Agora você vai dar um salto daquela visão para uma compreensão de Deus. Carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir, leiam, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Olhe só, Deus nos conduz por seu Espírito, conduz, e é preciso se deixar conduzir. O que lembra? O sopro de domingo passado, não lembra? Lembra o quê? Um barquinho ao vento, não é? Lembra, para ser mais poético, uma pluma de dente de leão, aquela reboada do vento das 9, 10 da manhã que e dança e se deixa. A relação com Deus aqui sofreu um progresso altíssimo. Se deixar conduzir por Deus, soltar-se. Na expressão com os jovens eu gosto de dizer, se joga. A relação com Deus é preciso ser assim, ou se joga nas mãos de Deus, se deixe conduzir. E quem se deixa conduzir são filhos de Deus. De fato, agora vem o problema. Vamos lá? Isso aqui é importante, anota isso por favor. Esta é a visão mais dominadora dos tempos de hoje. Anota. Versículo 15. Leia o texto para entender a interpretação, para não ficar só com o argumento do padre. Eu, hora ou outra, falo para o pessoal da comunicação aqui, dos vídeos na internet. Não põe só palavra do padre sem palavra de Deus. É uma tragédia. Versículo 15. De fato, leiam. Vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. Você não recebeu de Deus um chip de escravo, e Ele fica te monitorando com castigo e ameaça. Se você é uma pessoa que sua relação com Deus é baseada no medo, você precisa cancelar essa compreensão sua. Porque medo é próprio de
que está escrito? De escravo. E tem umas ideologias hoje que ensinam você a ser escravo de Deus, escravo de Nossa Senhora. Que besteira. Filhas e filhos consagrados. O servo é muito diferente do escravo e do empregado. O servo não serve por peso da corrente e nem pelo peso do salário. O servo serve pela liberdade do dom que é amor. Isso é ser filho e não ser escravo. Amém? Amém. Sai do medo, entra na dinâmica do filho, da filha, que tem dentro de você o Espírito que clama dentro de você. Quando você fala com Deus, o próprio Deus geme dentro de você, dizendo: Abá, ó Pai. Brada, igreja, reage. Hora outra vem alguém me oferecer uma corrente de consagrado a Nossa Senhora. Eu falo: quem usa corrente é cachorro e escravo. Eu não sou escravo. Tá bom, minha gente? Tá claro? Tá claro? Reage, igreja, tá claro? Brada! Brada! Sai dessa. A escravidão não é filiação, servil. Vós recebestes um espírito de filhos. Versículo 16, desculpe. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, brada, para nos atestar que somos filhos de Deus. Preste atenção numa coisa digna. Quando você reza, quando você fala com Deus, funde em você o próprio Espírito Santo com o seu espírito e se torna uma realidade só. Por isso é que os místicos, os santos e místicos, ao rezarem, entravam em êxtase. Porque é uma realidade só. O Deus com quem eu falo, do ponto de vista humano, é o mesmo Deus que me faz falar com Deus e que se une ao meu espírito para falar com Deus. É uma realidade só. Por isso que para um místico, a coisa mais normal é entrar num êxtase, perder a noção da realidade aqui. E nós perdemos isto, porque relação com Deus para nós virou norma, regra. Não pode fazer aquilo, não pode fazer desse jeito, não pode rezar assim, não pode, não pode, não pode. Sai desta de não pode, porque isso é típico de escravo. Amém? Amém. Esta religião do medo, ela é a religião que Jesus cancelou na cruz. Deu-nos, pelo sopro que ele soprou na cruz, ele deu-nos o Espírito vivificante, que uniu-se ao nosso espírito. Versículo 17. Brada. E se somos filhos, somos também herdeiros. Brada. Herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Minha gente, isso é alto. Significa que no testamento que o Divino Pai Eterno deixou, tudo quanto é reservado a Jesus, na glória de Deus, é também reservado a você. Bento XVI vai dizer que o problema é que para nós isso é pouco. De Deus nós queremos coisas e não Deus. Esse é o problema. Nós aprendemos a religião de um Deus que providencia coisas para nós. Saúde, emprego, juízo para o filho, para o neto, para o genro, para a nora, e ficamos nesse engodo das coisas daqui. Religião para nós não é a busca da face de Deus, da relação de amor com Deus, até o ponto de procura Deus,
busca nas religiões, nos ritos, nas correntes espirituais, nos pregadores poderosos que pregam para aqui e para ali, e de repente você busca, onde é que está Deus? Dentro de você. O Espírito Santo, que é Deus, se une ao seu espírito, e você procurando para tudo quanto é teia, e Deus está aqui. Amém? Amém. Reage! Brada! Brada, igreja! Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Agora vem a sentença talvez mais delicada. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Aqui está o problema. Qual é a diferença de escravo para herdeiro? O escravo não tem herança. O filho tem herança. Não é essa a distinção? Não é? Não é isso? O escravo, a partir do momento que ele der conta de vazar e se libertar da escravidão, ele não tem nenhum vínculo com tudo que ele cuidava. Inclusive a nossa herança de escravidão no Brasil, foi quando o sistema econômico político no Brasil não precisava mais de escravo, foi o último país a decretar o fim da escravidão, não deu para os escravos o direito de cidadania, empurrou-os para as favelas, para os morros das grandes cidades. E trouxe mão de obra especializada, qualificada, dos navios dos migrantes da Europa, em crise, em colapso. Então, escravo não tem pertença, não tem participação nos bens. O filho, o herdeiro tem. Por isso, o filho e o herdeiro, diferente do escravo, o filho e o herdeiro, ele sofre para cuidar do que é do pai e da mãe, porque cuidando, sofrendo e labutando para cuidar do que é do pai, ele está como herdeiro, ele sofre para cuidar do que é também dele. O problema é que os pais hoje têm uma noção equivocada de felicidade. Eles dizem, não fiz filho para sofrer, e criam um bando de inúteis. Ao entrarem na faculdade, começa 8, 10 faculdade e abandona porque não está difícil uma matéria. Tem um professor que está encrencando comigo, filho, deixa essa faculdade, não te fiz para sofrer. Faz 8, 10, começa 8, 10 e abandona. Começa um trabalho depois, o primeiro, o segundo, o terceiro, filho, não, meu chefe, meu subchefe está meio estranhando comigo, filha, não te fiz para sofrer. E dizendo que ele não pode sofrer, você o desqualifica para a herança. Porque para ser filho, é preciso assumir as coisas como herdeiro. E é por isso a regra de ouro, co-herdeiros de Cristo, se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele, porque se temos a herança, eu vou cuidar disso aqui. Está claro? Está claro? Tem muitos pais e mães, vô e vó, desgraçando o futuro do Brasil e o futuro dos filhos e netos, dizendo que eles não podem sofrer. E tem muitos filhos querendo para si a desgraça que acometeu o filho pródigo, que não querendo ter responsabilidade, não querendo a fadiga de cuidar do campo, falou, pai, dá a parte da minha herança, deixa eu vazar, eu nasci para ser feliz, pai, deixa eu ir embora. E o pai pega e deixa e vai. E o bicho vai descobrir que liberdade sem responsabilidade te leva a sentar na beira do coxo da comida do porco, mas nem a comida do porco você tem. Porque liberdade sem responsabilidade é a verdadeira escravidão. Repito, liberdade sem responsabilidade é a mais pavorosa escravidão.
A gente precisa ensinar as meninas e meninos de hoje um empreendimento da qualificação e capacitação dos dons que desabrocham no adolescente e no jovem. Dizer: filha, filho, e alcançar a graça dos filhos, dizer: pai, mãe, está difícil, mas eu vou continuar, porque tenho vocês como apoio. Pai, mãe, está difícil, mas eu vou enfrentar até a última, porque vocês são meu apoio. Hoje na missa das 8, terminou a missa, veio um jovem, que eu não me lembrava. Ele disse para mim: padre, o senhor não se lembra de mim, mas há 6 anos atrás o senhor me deu uma bênção, porque eu passei no vestibular, numa grande faculdade em São Paulo, e fui para lá. Eu nem 18 anos tinha, e eu só tinha medo e pavor. E o sofrimento de meus pais era um sofrimento grande demais. Eles vieram comigo à missa e o Senhor me deu uma bênção. E hoje eu estou voltando e quero que o Senhor me dê uma bênção, porque chegando de volta por esses dias, com o meu emprego e com a chave do carro que eu acabei de comprar, foi difícil, mas esse evangelho de hoje foi o caminho que eu fiz, porque tive pai e mãe que foram suportes para mim no meu sofrimento, na minha solidão, e eu não me perdi. Amém, igreja? Amém. Brada? Entendeu, igreja? Entendeu? Se você confia no amor que você dá, você permite que o bichinho voa. Você só amarra o bichinho e fica querendo controlar, porque no fundo você não confia no amor que você chama de amor. Amor que é amor, diz assim, ó, fica na beiradinha aqui, papai vai soprar e você vai voar. Ô glória. Amém? Amém. Deixa voar. É herdeiro. Vai dar umas pancadas, tem importância não. Entendeu, jovens? Eu estou vendo uns jovens inquietos para danar. Entenderam, jovens? Entendeu, meninas e meninos? Entenderam? Entenderam? Ô glória. É para entender mesmo. Terminamos com o evangelho. Pegue lá. Vou tomar 3 ideias. Não vou exaurir vocês. Mateus 28, 16 a 20. Último encontro de Jesus com os discípulos antes de subir para o céu. Depois de ressuscitado, de madrugada, Jesus encontra Maria Madalena na beira lá do túmulo vazio e fala para ela: ide dizer aos meus irmãos que subam para a Galileia, lá me vereis, lá eles me verão. Madalena vai e avisa para os discípulos, eles vão para a Galileia e Jesus vai encontrá-los na Galileia. Chega lá, tem este encontro aqui, vamos ver? Naquele tempo, os 11 foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostaram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. 3 anos de convivência com Jesus. Jesus falou para eles a exaustão que iria acontecer isso. Aconteceu. Eles agora encontram Jesus ressuscitado em cima do monte. E quando veem Jesus, se aproximam de Jesus e prostram-se diante dele. E o evangelista diz, ainda assim alguns duvidaram. Qual é a mensagem desta afirmação que alguns duvidaram? Que é assim mesmo a vida. Que a gente vai carregar no coração da gente momentos de inquietações sempre. Que a gente às vezes está diante do próprio Jesus ressuscitado, prostrado, mas a cabecinha e o coração está pululando, dúvida. O problema não é ter dúvida. Se Deus te deu inteligência, significa que Ele permite que você tenha dúvida. O problema não é ter dúvida, mas é entre a dúvida e a adoração, você não prostra porque está duvidando. Se a dúvida tira de você a capacidade de ajoelhar e de prostrar, a dúvida é uma desgraça na sua vida. Se a dúvida, se ela está presente em você,
mas ela não dirige a sua vida, não governa a sua vida, não decide a sua vida. Ela acompanha. Hoje são umas, daqui 1 ano serão outras, daqui 10 anos serão outras. Se a dúvida não rege você, mas o amor e a confiança e a adoração, continue, prostre-se, mas não dê para a dúvida o governo da sua vida. Amém? Amém. Essa é a primeira ideia. Agora vem mais. Quando eles estão prostrados e alguns duvidando, no Antigo Testamento, seguramente viria uma afirmação assim: então o Senhor Deus Todo-Poderoso mandou vir um grande vento, um grande terremoto, que todo mundo gritou: Senhor, socorre-nos. Jesus não castiga os que estão prostrados e com dúvida. Olha o carinho dele, vamos ver? Olha que delicadeza. Versículo 18. Então Jesus aproximou-se e falou. A dúvida está na sua mente, no seu coração, mas não deixe que ela te impeça de escutar o barulho de Jesus ressuscitado se aproximando de você e a fala de Jesus dirigida a você. Amém? Amém. Não deixe o barulho da dúvida ser mais forte que o barulho dos passos do Senhor e a voz do ressuscitado. Amém? Amém. Brada, igreja, reage! 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 E falou o quê? Volta ao medo, aos pregadores que amam o medo. Tem uns pregadores que de vez em quando vão lá nas minhas pregações na internet e dizem assim: padre, você está dizendo para o povo não ter medo, e isso é perigoso, porque o capeta é perigoso. Gente, o capeta, que vocês têm medo dele, ele nunca poderá dizer, nem o capeta, nem o mal, nem o pecado, nem a morte, nem a dúvida, nunca poderão dizer o que Jesus vai dizer agora. Brada: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Nunca o demônio poderá dizer isso. Porque o demônio só tem poder nem sobre o céu e nem sobre a terra. O poder do demônio, sabe qual é? De gerar divisão em você e fazer você ser conduzida pela dúvida. Mas você pode estar prostrado com dúvida e continuar ouvindo Jesus e sendo conduzido por Jesus. E ele aproxima e diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, brada, igreja, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Vai. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E termina: eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. A tragédia moderna dos dias de hoje. Jesus fala, começou, a primeira palavra que Jesus dirigiu pessoalmente aos discípulos foi: vem e segue-me. A última palavra que Jesus dirige aos discípulos é: ide e fazei. Ide e fazei, discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. É por isso que pode ter um pai e uma mãe, bom pai, boa mãe, um bom pregador, que carrega no coração algumas inquietações e dúvidas. Mas se ele, no trabalho dele de pai e mãe, vovó e de pregador, fizer o que Jesus manda, ele não vai conduzir os outros pela fraqueza dele. Ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os e ensinando-os a observar tudo. E o problema é que nós pregadores, e nós pai e mãe, e padrinho e madrinha, damos conta de batizar, mas não damos conta de ensinar a observar tudo o que Cristo ordenou. A gente escolhe alguns pontos que a gente gosta e repete só aqueles. Meu filho, eu não quero que você caia
meu netinho, não quero que você desvie, e 3, 4 coisas. A gente seleciona o que para a gente é importante e a gente abandona o que Cristo ordenou. Aqui está a tragédia. E aí a gente batiza e no máximo por um tempo tem a pessoa que a gente batizou e ensinou um pouquinho a ser discípulo não de Jesus, mas a ser seguidor da gente. A tragédia de nós pregadores da internet. A tragédia de nós pregadores da internet, que geramos discípulos e discípulos seguidores de nós mesmos. Não ensinamos a observar tudo o que Cristo ordenou. Ensinamos as coleções de livrinhos que o padre que nós seguimos na internet vende na internet. Os livrinhos, os santinhos, as devoções e os badulaques devocionais. Não ensinamos a observar tudo o que Cristo ordenou, porque não interessa-nos. Nós fazemos discípulos nossos. E eis a grande crise atual da evangelização. Quase não há mais pregadores que ensinam a observar tudo o que Cristo ordenou. Há seguidores fanáticos de nós pregadores, que nos tornamos não fazedores de discípulos de Jesus, mas ensinamos as pessoas a aceitarem-nos como influenciadores. Arrecadamos muito dinheiro, poder, prestígio, fama, riqueza, mas arrecadamos também muitos escândalos e muitas perdas irreparáveis. Não é não? Não é não? A maior perda, nem o pregador e nem os ouvintes da pregação seguimos Cristo e a igreja, seguimos a nós mesmos, o nosso faro de vontades e ambições mundanas, ainda que com vestes e capas douradas e rococós medievais e devocionais das idades das trevas. Síntese. Bento XVI, pregando esse texto, diz o seguinte: batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e a partir do batismo, o resto da vida, a criança vai fazer sobre ela o sinal da cruz. Ela, quando traça sobre ela o sinal da cruz, ela não traça o sinal da cruz de medo e de escravo, mas ela traça o sinal da cruz declarando o senhorio de Deus, que é Pai. Nós estamos, quando fazemos o sinal da cruz, diz Bento, associando o sinal da cruz, o sinal do batismo, com o Pai Nosso. Nós estamos a dizer ao Pai: Pai, reina sobre a minha inteligência e a minha razão. É muito comum nas igrejas orientais fazer uma cruz aqui e uma cruz assim, para dizer: reina, Pai, sobre a minha razão, inteligência, pensamento, minhas dúvidas. Em nome do Filho, reina Jesus sobre as minhas necessidades, meus desejos e minhas vontades. Que eu não seja escravo das vontades, desejos e necessidades. Reina Jesus sobre elas, porque o Senhor mesmo viveu a minha condição humana. E quando traçamos o sinal sobre os ombros, a gente diz: reina Divino Espírito Santo sobre os meus afetos, minhas emoções, meus sentimentos, meus amores e meus desamores. E assim, ao traçar o sinal da cruz, não é um gesto supersticioso que dispensa a ética, mas é um gesto para dizer que a ética vai ter aqui e aqui vai ficar como Deus quer. Seja feita a vossa vontade. Amém? Amém. Brada! Agora, eu quero que você faça uma experiência. Domingo passado, Jesus resolveu todo o medo, toda a sombra dos discípulos com um gesto.
soprou sobre eles. Hoje, Jesus vence toda dúvida, pavor e medo com um punhadinho de água derramado na cabeça de cada um. Basta. Um sopro e um pouco d'água resolve todo o problema do mundo. Amém? Deus é suave. Aquela visão pavorosa de Deus, Deus é suave, minha gente. Deus é bom o tempo todo. Deus é dom o tempo todo. Volte agora à fonte do seu batismo. Quando foi derramada água sobre você, em nome da Santíssima Trindade, e renove a sua fé, dizendo para o Pai Eterno reinar sobre a sua razão, sobre as suas vontades, necessidades e desejos, sobre os seus afetos, sentimentos e emoções. Incline a sua cabeça, faça a sua oração, volte à sua consagração batismal e renove aquela única e verdadeira consagração que conta, a consagração que se opera no batismo e pelo batismo. E diga ao Senhor Deus, que é a Trindade Santa, que você renova a consagração do batismo e assume toda a graça de ser filha, filho, herdeiro, com responsabilidades e com alegria de seguir Jesus. Reze e renove a sua fé. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior. Dá-lhe paz interior. E razões para te louvar. Desfaz toda tristeza. Desfaz toda tristeza. Incerteza, desamor. Incertezas, desamor. Glorifica o teu Glorifica por teu nome, ó ó meu Senhor. Vamos cantar. Podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. De pé. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor. Reina, Senhor, neste lugar. Estenda uma de suas mãos para a cruz, põe a outra mão no seu coração. Irmã, irmão, percorrido o caminho da luz, o caminho da Páscoa, renove em sua vida as promessas do seu batismo. Eu pergunto e com todo vigor você responde, dizendo: renuncio. Para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, você renuncia ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãs e irmãos uns dos outros,
você renuncia a toda forma de divisão, de pecado que desune e gera conflitos entre as pessoas, renuncio para viver a graça do batismo e transbordar nesta graça em toda a sua vida. Você renuncia ao demônio e às suas obras, renuncio. Eleve as duas mãos para a cruz e professe, dizendo: creio, com todo vigor. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Creio. Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor por tudo que o Senhor me concedeu me concedeu a graça a graça de conhecer e viver de conhecer e viver a realidade nova a realidade do amor de Deus do amor de e da minha vida em Deus. e da minha vida em Eu renovo esta minha fé esta com alegria, com alegria, obediente, de fazer tudo de fazer que o tudo Senhor ordena, que o Senhor ordena, hoje, hoje, sempre. sempre. Amém. Amém.